Salve Maria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cooperadores da Verdade. Eu sou o Peter Martins e esse é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso patrono São José de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que este episódio seja conduzido e frutifique segundo a vontade de nosso Senhor. Esse é o 13º episódio da 6ª temporada e nós vamos falar sobre a vaidade e a modéstia. Mais um episódio, o último da nossa série Vícios e Virtudes. Era para ser só 7 episódios, né? Sobre os 7 pecados capitais, mas vocês pediram sobre a modéstia, sobre a vaidade, então a gente adicionou um novo episódio aí para tratarmos sobre o vício da vaidade e a virtude que se opõe à vaidade, né? Que é a modéstia. E eu já adianto aqui, tá? Já adianto aqui para os ávidos no assunto, né? Que a gente vai tratar do assunto da modéstia, da vaidade, sobre o ponto de vista técnico, teológico. Claro que com alguma aplicação prática, certo? Mas o nosso objetivo aqui não é ficar falando homem tem que usar calça bege, né? Tem que usar colete, tem que se vestir igual o Peaky Blinders, né? Mulher tem que usar vestido e não sei o que. Gente, isso aí é a superfície do assunto, certo? É a superfície do assunto. A vaidade é uma doença espiritual e a modéstia é o remédio para essa doença, né? E modéstia é um negócio que vai muito, mas muito além da sua calça bege com boina cinza e da sua saia midi xadrez vermelha com all-star preto, tá certo? O quadro Vida dos Santos não tem mais, acabou, né? Mas eu tenho um comunicado muito importante para vocês antes de a gente partir aí para o tema principal. Muitos de vocês já sabem, certamente, mas os que ainda não sabem ficarão sabendo a partir de agora, que a nossa conta do Instagram foi deletada, tá certo? @oscooperadores não existe mais. Mas, Peter, quem deletou? O próprio Instagram. Por quê? Só Deus sabe. Gente, a alegação deles é que nós estávamos nos passando por outra pessoa, né? Quem é essa pessoa a quem a gente está imitando, né? Sabe-se lá Deus quem é, né? Mas a gente não sabe, eles também não informam, tá? Sendo que eu já tinha, inclusive, enviado documentos do registro da marca Cooperadores da Verdade para o Instagram para tentar conseguir o selo de verificação do nosso perfil, mas nada disso adiantou. Então a gente perdeu uma conta aí com 12 mil seguidores, perdemos todo o nosso trabalho, todos os nossos posts, todas as nossas lives que ficaram salvas, todos os nossos destaques, foi tudo perdido, tudo por água abaixo, né? Mas, como eu disse desde o início, desde o ocorrido, né? A gente não vai desistir. Então, eu estou recomeçando todo esse trabalho do Cooperadores na internet, nas redes sociais, no Instagram, agora no meu perfil pessoal, que é @PeterMartinsS. Então, o meu nome se escreve Peter, ok? Com 2 T's. Então, tudo junto, Peter Martins S. S é Martins com 2 S's no final, né? Então, é só vocês procurarem lá também por Peter Martins ou procurando pelo próprio Cooperadores. Eu acredito que vocês devam me encontrar. Então me sigam lá, a gente já está com 2 mil seguidores nessa conta, né? Faltam 10 para chegar onde a gente estava, mas com a ajuda de vocês a gente vai alcançar esse número, se Deus quiser, até o final do ano. Então convidem seus amigos aí para me seguir, porque esse vai ser o perfil oficial do Cooperadores no Instagram a partir de agora, tá? Então, Peter, vocês vão criar um novo perfil do Cooperadores? Provavelmente sim. A gente preencheu lá um formulário, né? Do Instagram e estamos aguardando o Instagram responder para ver se a nossa conta vai ser de fato recuperada ou não, tá? Caso não seja recuperada, a gente vai meter o processo, né? Não vai ficar barato, certo? Mas a gente vai reconstruir a conta do Cooperadores. No entanto, o perfil oficial vai continuar sendo o meu. O perfil novo do Cooperadores que a gente vai fazer vai servir de backup, só para a gente não perder todo o conteúdo que a gente já fez,
Tá? Ainda bem que mesmo sem o Instagram, né, vocês ainda têm muitos outros lugares onde encontrar o Cooperadores da Verdade, porque o Cooperadores é muito maior do que um perfil no Instagram, né? Então tem o nosso site, tem o nosso Facebook, Twitter, YouTube, os nossos grupos, tá? Então tudo aí, todos esses links vocês encontram no post principal deste episódio no nosso site ou nas próprias redes sociais, tá? Lá você nos segue. E é importante, aliás, que você nos siga em todos esses lugares, né? Porque se uma dessa rede deleta o nosso perfil, você ainda tem acesso ao nosso conteúdo pelas outras redes, né? Quem só nos seguia no Instagram vai perder o contato com a gente e não vai mais receber o nosso conteúdo, né? Essa que é a verdade. Infelicidade para a pessoa. A gente está aqui, continuamos produzindo o nosso conteúdo, como sempre, para vocês. Mas tá bom, acho que eu já falei demais e a gente ainda tem muito mais coisa que falar sobre a vaidade e a modéstia. Meus caros, vamos pensar bem, que loucura que tá o nosso mundo hoje, né? Publicidade, propagandas, mídias sociais, showbiz, a nossa vida, o mundo ao nosso redor virou um antro, um curral de vaidades, né? Todo mundo quer aí o seu brilho, o seu lugar ao sol. O Instagram é um negócio tenebroso, né? Onde todo mundo quer cada vez mais e mais curtidas, comentários, compartilhamentos e para isso vendem a sua própria alma, né? A vaidade é um dos efeitos direto de um outro vício maior que é a soberba, né? A gente falou da soberba aí no episódio 5 desse ano, no 5º episódio desse ano, da 6ª temporada, soberba e humildade. Muitos chamam a vaidade de vanglória também. Então aqui pra gente são a mesma coisa, tá? Vaidade e vanglória a gente vai tratar como sinônimos. Tanto a soberba quanto a vanglória, ou a vaidade, né? Tem a ver com a excelência. Mas a diferença entre as duas é que enquanto a soberba busca a excelência de forma desordenada, né? Então a pessoa passa por cima de tudo e de todos para alcançar aquilo que quer, a vaidade ela busca a manifestação dessa excelência. Então aqui não somente é preciso passar por cima de tudo e de todos para conseguir alguma coisa, mas é preciso mostrar para todo mundo que você conseguiu aquilo que conseguiu. Então é o carro novo, é a casa nova, é o celular novo, é o corpo em forma. O vaidoso precisa se exibir, precisa se mostrar. Ele quer ser paparicado, elogiado. O vaidoso quer brilhar, mas não como sal da terra e luz do mundo. É outro brilho, né? Santo Tomás ensina na Suma que a glória significa um certo brilho. Um brilho que tem uma beleza, né? Uma certa beleza que se manifesta aos outros. Por isso, quando se fala em glória, sempre se fala na manifestação de alguma coisa bela, né? Alguma coisa que salta aos olhos, que impressiona, seja essa coisa algo material, corporal, ou até mesmo, né, um dom espiritual, né? Algo extraordinário concedido por Deus para alguém. Então, assim, primeiro você adquire uma excelência, um conhecimento, um bem corporal, material, espiritual, e quando os outros reconhecem essa excelência, acontece um negócio chamado reverência. Quando essa reverência se externaliza num ato visível, né, aí nós temos a honra. E essa honra resulta na glória. Ou seja, resplandeceu, brilhou aquela excelência que você adquiriu. E quanto mais você é honrado, mais glória você adquire e mais brilha a sua luz. Tá certo? Isso é algo que a gente vê no Evangelho, por exemplo, lá em Mateus 5, quando Jesus diz: ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, né? E assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, certo? Então vejam, é dever de justiça honrar as pessoas que são virtuosas,
que adquirem excelências, capacidades que são superiores às nossas. Justiça é dar aquilo que é devido. Se uma pessoa adquire algo que a eleva, né, eleva as suas capacidades, que eleva o seu ser acima da gente, acima daquilo que nós somos, né, algo que é admirável para nós, é a nossa obrigação admirá-la, reconhecer isso nela, né, e de alguma forma honrá-la ou venerá-la. Tá certo? Esse é o fundamento, inclusive, para a honra que nós católicos damos aos santos, né? É dever de justiça reconhecer o quanto foram instrumentos nas mãos de Deus. É dever de justiça honrá-los, venerá-los pelas excelências espirituais que eles conquistaram pela graça de Deus. Tá certo? Então vejam, preciso pontuar aqui algumas coisas importantes. Duas coisas mais importantes, né? Primeiro, não só não é pecado, como é virtude. Virtude da justiça, você honrar, venerar uma pessoa por suas conquistas, sejam elas espirituais ou materiais, desde que sejam conquistas lícitas, certo? E, segundo, também não é pecado desejar que as nossas boas obras, as obras que nós fazemos, que elas sejam aprovadas pelos outros. Não é pecado. Não é pecado você adquirir um conhecimento e querer que esse conhecimento seja aprovado, ganhe aprovação dos outros, né? Adquirir um bem e desejar que esse bem seja aprovado, que as pessoas reconheçam aquilo como algo bom, certo? É claro que essa não deve ser a sua motivação principal para adquirir alguma coisa, mas não é pecado você desejar que as coisas que você quer adquirir, né, sejam boas aos olhos daqueles que te cercam também, tá certo? Não é pecado isso. Onde é que mora o pecado, então? O pecado mora na desordem desse desejo de aprovação, que é o que vai gerar a glória vã, né? A vanglória ou a vaidade. E essa desordem ela pode se dar de 3 modos. Primeiro, naquilo do qual você procura tirar a glória. Ou seja, quando você procura glória em algo que não existe ou em algo que não é digno dessa glória. Quando você mente, por exemplo, para ser honrado por aquilo que você não fez. Ou quando você quer contar vantagem, por exemplo, de ter bebido mais do que todo mundo numa festa, sei lá. Isso não é motivo de glória, entende? Mas você procura glória nisso. O cara que se gaba de ter pego um monte de mulher, né? E o inverso também, né? A mulher que se gaba aí de ter pego um monte de homem. Não tem glória nenhuma nisso, né? É pecado. Então, é vanglória, é vaidade, tá certo? É pecado duplamente, né? Primeiro, pelas coisas imorais que você fez, depois por se gabar de ter feito essas coisas imorais, né? Depois, quando você finge ser quem não é para ser honrado e glorificado. Isso é uma desordem também no desejo pela glória. E isso é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Gente querendo falar daquilo que não sabe, daquilo que não tem o mínimo conhecimento. Por quê? Porque é muito fácil você arrancar elogios de uma plateia de ignorante. Isso é vanglória, isso é vaidade, isso é pecado. Tá certo? E o terceiro modo de desordem está na própria pessoa que busca a glória. É quando você busca ser aprovado, busca ser honrado, né? Mas não pelo fim correto. Qual que é o fim correto? A honra, a glória de Deus e a salvação do próximo. Tudo que você faz, meu filho, precisa ter essa finalidade. A honra de Deus, a glória de Deus e a salvação do próximo. Do contrário, esquece, é vaidade, é vanglória. Então, mesmo que você alcance aí algumas virtudes, mesmo que você já tenha alcançado uma vida interior, uma vida de oração, mesmo que você seja um grande intelectual, um grande erudito, se você faz pelo motivo errado, se você não faz pela honra e glória de Deus e para a salvação do próximo, esquece, é vanglória, é vaidade. Vejam só o que diz Nossa Senhora: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Mas ela completa: porque o Senhor fez em mim maravilhas. Ou seja, é para a glória de Deus que ela fala isso. É para a salvação do próximo que ela canta essas palavras. Essa é a disposição interior, né, imitando Nossa Senhora, que nós devemos ter quando nós adquirimos alguma coisa, algum bem material ou espiritual, ou quando nós fazemos alguma coisa.
certo? O próprio Deus não procura glória para si próprio, diz Santo Tomás, mas procura para nós, porque ele sabe que quando nós o louvamos, quando nós o honramos, quando nós lhe rendemos glória, não é a glória de Deus que aumenta, porque a glória de Deus já é infinita, mas isso reflete em nosso benefício. Aumenta em nós o nosso amor por Deus. Então, por isso, a nossa postura deve ser a mesma de Deus quando o assunto é esse, né? Se for para desejar a sua própria glória, que seja para o serviço dos outros. Então, nós já podemos entender aí que existe uma glória que é justa, que é a glória dos santos. A glória dos santos, a glória que os santos buscavam. E existe também a glória vazia, vã, que é a vaidade, que suga a nossa alma, né? Que nos torna presunçosos, autoconfiantes demais, né? Aí nós já perdemos a confiança em Deus e a nossa conversão vai por água abaixo. Essa que é a verdade, né? E a vaidade, a vanglória, ela é, regra geral, sempre pecado venial, mas ela pode sim se tornar mortal quando se opõe ao amor a Deus, quando se opõe a caridade. E quando é que isso acontece? Quando você se gloria de algo que não é digno de glória, não só não é digno de glória, como também é ofensível a Deus. Uma blasfêmia, por exemplo, né? Quando você se gloria de ter escolhido um bem temporal, quando a sua obrigação era ter escolhido a Deus, né? Então, por exemplo, você se gaba de ter ido à praia num domingo que devia ter ido à missa, né? Deveria ter ido à missa. Certo? É pecado mortal duas vezes. Primeiro porque você faltou à missa e depois porque você se gaba de ter faltado à missa. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Tá certo? É pecado mortal duas vezes. Ok? Né? Ou quando você coloca o testemunho dos homens acima do testemunho de Deus, né? Você escolhe obedecer uma ideia de alguém ao invés dos mandamentos do evangelho, das leis da igreja, por exemplo, né? Que configura aí uma espécie de idolatria, né? Pecado grave duas vezes, né? Pecado grave duas vezes, tá certo? E também é pecado grave quando você orienta as suas virtudes, as suas conquistas, para cometer ações que são contra Deus, contra os mandamentos, porque aí você desvirtua completamente a finalidade que as suas virtudes deveriam ter. Então você adquiriu um conhecimento para roubar, por exemplo, para ser desonesto, para cometer adultério, blasfêmia. Então, tudo isso é pecado grave. Mas a vaidade é uma doença espiritual que também tem os seus efeitos. Outros pecados que decorrem da vaidade. Filhas da vaidade, né? Nós podemos dizer. E é conhecendo esses pecados que a gente vai se dar conta onde é que a gente está pisando na bola, onde é que a gente está errando, onde é que a gente está pecando, onde é que a gente está sendo vaidoso. Então a gente pode ver, a gente pode notar que a vaidade, a vanglória, ainda que seja um fruto da soberba, um fruto podre, né? É também um pecado capital, porque é a cabeça de outros pecados. E quais são esses outros pecados? Quem nos ensina é o Papa São Gregório Magno, que lá no século VI já escrevia sobre isso. São 7 os pecados que decorrem do vício da vanglória ou da vaidade: desobediência, jactância, hipocrisia, contestação, obstinação, discórdia e ânsia de novidades. E quem vai destrinchar isso, quem vai destrinchar, né, e expor magistralmente esses pecados é Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, questão 132, artigo 5º, da segunda parte da Suma. Tá? A finalidade da vanglória é a manifestação da própria excelência, ele diz, e isso pode se dar de dois modos: diretamente ou indiretamente. Diretamente é quando a pessoa quer fazer brilhar a sua glória exaltando-se a si mesma, certo? E indiretamente, quando alguém quer manifestar a sua superioridade, mostrando que não é inferior aos outros. Vejam como isso é importante. Não somente quando você quer exaltar e exibir as suas próprias qualidades para atrair os holofotes para si, que você é vaidoso ou vanglorioso, mas também quando você não aceita ser inferior a ninguém.
e por isso faz questão de exibir a sua superioridade, certo? Do modo direto da vanglória, quer dizer, quando a pessoa quer fazer brilhar a sua glória, exaltando-se a si mesma, então nós temos aí os 3 primeiros pecados que são filhos da vaidade, né? Desordens que são filhas da vaidade. A jactância, que se dá por meio de palavras, que é aquele pecado de quem fica se gabando o tempo todo, contando vantagem, exibindo as suas virtudes, as suas conquistas, porque quer os louvores para si. A ânsia por novidades, que é um negócio muito comum, mais comum do que a gente imagina hoje em dia até, né? Que é aquela ânsia de querer reinventar a roda. Não, o passado já passou, né? Tudo que foi feito lá atrás foi feito. A gente precisa fazer algo novo agora. Então, na igreja, na liturgia, a gente vê isso, né, o tempo todo. Vamos seguir o que a igreja sempre ensinou? Deus me livre, vamos inventar um negócio aqui, umas dancinhas, vamos colocar um teatrinho aqui no evangelho, colocar um filme na hora da homilia. Eu já vi isso, gente. O padre colocou um filme no projetor da igreja na hora da homilia. Então, não importa aquilo que foi ensinado no passado, não importa se é justo, se é bom, se é belo, se é verdadeiro. O que importa é a minha ideia nova, né? Então, vamos recriar a roda aqui, vamos começar o novo, vamos fazer o novo. E temos também a hipocrisia, que é quando a pessoa quer demonstrar virtudes, qualidades, bens que ela não possui. É o inteligentinho do Twitter, né? Que precisa dar opinião sobre tudo, né? Que quer saber sobre tudo para parecer o bonzão, o intelectualzão, né? Quando na verdade nunca se quer abrir um livro na vida. Hipocrisia, certo? E do modo indireto da vanglória, né? Que é quando você quer manifestar a sua superioridade, mostrando que não é inferior aos outros, e aí nós temos 4 filhas da vaidade, que são, primeiro, a teimosia, né, ou a pertinácia, que é aquela obstinação da inteligência que nos leva a nos apegar demais à nossa própria opinião, e aí nada mais vale, né? O que vale é a minha opinião, pronto, acabou, certo? A discórdia, que age na nossa vontade, que é quando você não quer de modo algum abandonar a sua vontade, o seu desejo para concordar com as outras pessoas. Você está obstinado, né, em fazer aquilo que você quer fazer e pronto, acabou. Né? A teimosia é algo da inteligência, da opinião. A discórdia é da vontade, né? Aquilo que você deseja e quer fazer, certo? A disputa ou a contestação, que é um pecado da linguagem, quando você briga com todo mundo, é grosseiro com todo mundo, vive aí nas gritarias, tem aquele gestual extravagante, porque não aceita aquilo que o outro está falando simplesmente, né? Não é capaz de tolerar a outra pessoa, certo? E em último lugar, a desobediência, que é quando você não aceita de modo algum as ordens de alguém que é superior. Então percebam que eu estou falando de vaidade aqui e depois a gente vai falar da modéstia também, né? E eu nem cheguei a falar ainda tão diretamente assim do comportamento, da roupa que a gente usa, porque tudo isso aí é um negócio que já é efeito desses pecados que a gente já viu, gente. Tá? É mais importante a gente entender essas raízes da vaidade, da vanglória, que vão muito além da nossa aparência física, do nosso vestir, dos nossos adereços. Eu conheço muita gente que usa saia e vestido por aí, terno e calça bege, mas que são pessoas excessivamente apegadas à sua própria opinião, são teimosos igual uma mula, causam discórdia, são desobedientes, né? Adoram ficar se gabando, inclusive da forma que se vestem. Não é assim? Você também conhece alguém assim? Está tudo errado. Está combatendo um só tipo de vaidade e todas as outras coisas ficaram esquecidas. Vejam, eu não estou falando que é errado o modo que essas pessoas se vestem. Ah, não, então, se a mulher é teimosa demais, não adianta nada usar vestido longo. Adianta, né? Claro que adianta. Né? O que ela precisa não é parar de usar o vestido, é deixar de ser teimosa. Está entendendo? Teimosia também é fruto podre da vaidade. Então, se o cara é um hipócrita, não adianta nada usar calça bege e a boina do Pink Blinders, né? Adianta? É claro que adianta. O que ele precisa não é mudar a roupa, é deixar de ser hipócrita.
Tá entendendo? Porque se você não faz as coisas certas pelos motivos certos, o que você tem é só uma máscara de virtude. Tem uma modinha aí de dizer, por exemplo, que isso eu já vi várias vezes, tá? Algumas pessoas falando aí pelas internets da vida. Que homens vestem calças, meninos vestem bermuda. Quanta besteira, gente! Quanta besteira! O que eu conheço de gente que se veste aí como um príncipe da família imperial, na beca, se acha o próprio Dom Bertrand e não põe comida em casa, não é brincadeira. Não se gasta pela família, pelos filhos, não é capaz de fazer um Uber para sustentar a casa, depende da mulher para tudo, não educa os filhos, né? Se acha homem só porque veste calça, usa terno e fuma charuto, né? Que medida da realidade é essa? Essa galera está completamente desconectada do mundo real. Vai trabalhar, tá entendendo? Vai botar comida em casa, vai se gastar aí pela sua família, vai ser uma referência intelectual para os seus filhos, porque eles vão precisar, né? É muita burrice querer medir a hombridade, a feminilidade de alguém pela mera aparência externa, pela calça, pela saia. Isso também é vaidade, isso também é hipocrisia, é soberba, é vida dupla, tá? Então, gente, não caiam nesse engodo, tá? Vocês que estão me ouvindo aqui, pelo amor de Deus, não envergonhem o Cooperadores da Verdade, né? Vocês que são fiéis aqui, não sejam idiotas, não sejam burros, pelo amor de Deus, tá? Não se vistam indecorosamente porque é pecado. Agora, não queiram medir a realidade pelo tanto de tecido que as pessoas usam abaixo do joelho. Tá entendendo? Porque o seu cérebro fica do tamanho de uma azeitona, de uma ervilha quando você faz isso. E a sua alma vai se encolhendo, atrofiando, até o ponto que não cabe mais nada nela, além de você mesmo e do mundinho que você criou. Então vamos acordar para a realidade, né? Vamos ser virtuoso de verdade. Então, todos os tipos, todas as manifestações de vaidades que a gente vê hoje em dia, eles se enquadram nesses pecados que nós falamos nos blocos anteriores, né? Seja a mulher que vai para a internet mostrar o corpo para se exibir, para arrancar elogios, querendo a glória para si, e não só isso, mas uma glória indevida, né? Se deseja glória naquilo que não existe glória, que não é digno de glória, ou até mesmo para aquelas pessoas que perdem a sua própria vida, perdem a sua própria alma, sejam homens ou mulheres, por vaidade intelectual. Apegados à sua própria opinião, abrem mão da verdade para não dar o braço a torcer que estão errados. Então percebam que a vaidade ela não está só no vestir ou só no comportamento, naquela pessoa que fala alto, que gesticula para chamar atenção, mas ela é uma atitude interior que te faz buscar a glória errada pelos motivos errados. Então uma mulher pode ser lindíssima e pode se vestir super bem, né, de forma muito decorosa e pode ser vaidosa justamente por isso. O homem pode colocar lá a sua calça bege, a sua boina do Peaky Blinders, né? E ser vaidoso justamente por isso. Quer brilhar por si mesmo e para si mesmo, e não para a glória de Deus e para a salvação dos irmãos. Jesus diz lá no comecinho do Sermão da Montanha: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Então vejam como fica claro que essas virtudes, entre muitas aspas, né? Virtudes, entre muitas aspas, contaminadas pela vaidade, elas não têm mérito nenhum diante de Deus. Tá? O Padre Fausto chama essas coisas de virtude vitrine, né? Que são aquelas virtudes que nós vivemos para nos exibir, para arrancar aplausos, né? A virtude do fariseu, que Jesus vai cortar pela raiz. Quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao teu pai que está em secreto. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. É claro que existem circunstâncias em que é inevitável que as nossas boas ações sejam vistas e até admiradas. O problema não é esse. O problema é você fazer, né, essas boas ações buscando isso, né, buscando a admiração, buscando a glória. Tá? Agora, existe sim uma desordem no modo de se vestir e no modo de se comportar também, né? E isso é evidente, a gente não pode e nem vai ser negligente com isso
aqui no nosso episódio, tá? Nossa Senhora mesmo falou lá nas aparições de Fátima que virão modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. E à medida que a gente... que a nossa civilização ela vai se afastando do cristianismo, né, e se aproximando do paganismo, esse negócio aí, né, da moda que ofende a Deus vai ficando cada vez mais evidente. Então toda a indústria da moda, da propaganda, do showbiz, do cinema, da indústria cultural se voltou para a produção de roupa, de comportamento, de entretenimento, tudo hipersexualizado, né? De modo que muitos de nós, imersos nesse mundo, a gente vive como um peixe que mergulhado não enxerga a água. A gente nem se dá conta, né? Se a gente não treina os nossos olhos, a nossa mente, o nosso intelecto, se a gente não se educa corretamente, a gente passa uma vida inteira achando que mini saia é normal, né? Que biquíni, essas roupas aí que destacam ou mesmo mostram o corpo da mulher, né? É normal, que homem sair sem camisa na rua é normal. E a gente não se dá conta que isso é um negócio que aconteceu nas últimas décadas e que é fruto de uma engenharia social pensada, planejada por uma elite que, dominando a indústria cultural, conseguiu impor aí as suas ideias e mudar o comportamento do mundo, né? O que a gente precisa entender é que isso não é uma evolução, não é um avanço. Isso faz com que a gente viva e se comporte e enxergue o mundo como um bando de animal, escravo dos sentimentos, das sensações, dos impulsos mais baixos que a gente tem, quando na verdade todos os nossos sentimentos, sensações, paixões deveriam estar orientados para obedecer à nossa mente, o nosso intelecto. Viver num mundo assim também não é desculpa para o nosso pecado, não é desculpa para que a gente não busque orientar os nossos atos segundo a nossa razão, mas sem dúvida torna a coisa mais difícil, né? Antigamente se cometia os mesmos pecados que hoje, mas parece que havia um pouco mais de decoro, né? Todo mundo sabia que estava fazendo errado, então se buscava omitir, esconder o pecado. Hoje em dia a gente vê propaganda na internet, na TV, falando de poliamor, estão entendendo? Poligamia, adultério, propaganda exaltando os 7 pecados capitais. Justamente os 7 pecados capitais que nós estamos lutando para não cometê-los aqui no Cooperadores, né? Que nós estamos estudando para lutar contra eles, com a nossa série Vícios e Virtudes. Né? Séries e filmes que são praticamente pornografia com uma historinha legal de pano de fundo. Você está entendendo? Então é claro que as coisas ficaram mais difíceis. A gente vive num mundo pós-cristão, já era, né? Essa vai ser a nossa guerra agora. E a verdade é que todas essas coisas geram uma cultura de vaidade, porque influenciam o comportamento. A indústria cultural dita os comportamentos e só quem tem a personalidade muito forte é capaz de olhar para tudo isso, ignorar e continuar vivendo sua vida, né? Que é o que nós, creio eu, tínhamos que fazer. Né? Hoje na internet, por exemplo, a gente tem aí a vaidade das métricas, né? São as curtidas, os seguidores, as visualizações, coisa que dá de medir, né? Isso é perigoso porque o cara vende a alma para conseguir 100 likes num post, né? Pelo amor de Deus. É claro que existem muitas desordens aí, filhas da vaidade, né? Que busca a glória no que não é digno de glória, que busca o brilho para si. Se existem essas desordens, e nós conseguimos identificar essas desordens, né? No comportamento, na vestimenta, nas intenções por detrás das coisas que nós fazemos, é porque existe, então, uma ordem correta das coisas. E se é assim, existe também uma virtude que ordena os nossos atos e que será também o remédio, o tratamento contra o vício da vaidade. E essa virtude é a virtude da modéstia. Né? A modéstia é uma virtude derivada da virtude da temperança, que nós falamos lá no primeiro episódio dessa série Vícios e Virtudes sobre a gula. Lá naquele episódio, quem ainda não ouviu, por favor, né? Faça-me o favor aí, faça um favor para você mesmo, aliás, ouça, porque está muito bom. Tá? Lá você aprendeu, ou vai aprender se ainda não ouviu, que a virtude da temperança ela é uma virtude de moderação dos apetites.
é a virtude que age e regula a nossa vontade para manter os nossos desejos dentro dos limites da honestidade. Ela modera tudo aquilo que diz respeito ao nosso prazer, no comer, no beber, no sexo, no descanso, né, para evitar a gula, a bebedeira, a imoralidade sexual, a preguiça. E existe, então, a modéstia, que é, por assim dizer, a temperança aplicada ao nosso comportamento. Ela regula o nosso comportamento, seja interior ou exterior também, né? O uso dos adereços, das roupas, dos aparatos que são necessários para a gente, né? Para que nós nos mantenhamos dentro dos justos limites, em conformidade com o nosso sexo, com o nosso estado de vida, com a ocasião e os bons costumes dos tempos que a gente vive também, certo? Ou seja, se eu sou homem, a virtude da modéstia vai fazer eu me comportar como um homem. Solteiro, casado, leigo, sacerdote, jovem, idoso, existem comportamentos, adereços, roupas próprias para cada um, né? A ocasião em que eu preciso me apresentar é formal ou é informal? Então, notem bem, ainda que os costumes possam ser mutáveis, as roupas possam mudar, as cores, os modelos adquirem significados que são diferentes, né, em diversos lugares, culturas. Isso tudo é normal, né, compreensível, natural que seja assim. O ser humano não é um robô, né? No entanto, existem sim princípios universais que regulam tudo isso, certo? E esses princípios que são tomados em consideração para que a gente possa exercer a mesma virtude da modéstia nos mais diferentes lugares, nas mais diferentes culturas, né, com os mais diversos povos que a gente possa estar e encontrar aí ao redor do mundo, tá? E, novamente, se engana quem pensa que a modéstia diz respeito somente à roupa, né? Como eu disse, ela é uma virtude derivada da temperança, mas dentro da própria virtude da modéstia nós vamos ter ainda outras virtudes que regulam outros apetites, né? O apetite desordenado pela própria excelência, nós vimos no último episódio dessa série, que é a soberba. E quem é que regula a soberba? É a humildade, né? O desejo pelo conhecimento vai gerar a vã curiosidade. E quem é que regula o apetite pelo conhecimento? Já falamos aqui no episódio sobre a vida de estudos, que é a virtude da estudiosidade, né? E os movimentos corporais que são regulados pela modéstia corporal e aquilo que é relativo ao aparato exterior, né, as roupas, os adereços, os acessórios, nós podemos chamar de modéstia no vestir. Mas tudo isso, humildade, estudiosidade, modéstia corporal, modéstia no vestir, e ainda tem a eutrapelia, né? Eutrapelia é a virtude que regula a nossa diversão. Tudo isso está sob o guarda-chuva, digamos assim, da modéstia, certo? A humildade a gente viu, né, em detalhes naquele episódio sobre a soberba e a humildade. Então ouça lá, veja lá, né? A gente fala inclusive sobre os graus da humildade, está muito legal. Sobre a estudiosidade a gente fala também com bastante clareza no episódio O Católico e a Vida de Estudos. Se você não ouviu, está perdendo também, porque ali tem um caminho para você minimamente começar a sua vida de estudos e deixar de ser burro, tá? Então, o que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar sobre os outros tipos de modéstia, principalmente a modéstia corporal e a modéstia no vestir, né? E também a eutrapelia, que a gente vai falar lá no finalzinho, agora que a gente está tratando do tratamento da doença espiritual da vaidade, tá? Então, vamos começar aqui justamente com a modéstia corporal, que regula o nosso decoro, né? Nos nossos gestos, na nossa postura, nos movimentos que nós fazemos com o nosso próprio corpo. Para quê? Para que nós nos comportemos realmente como pessoas dignas, né? Especialmente eu e você, cristãos, batizados, filhos de Deus, nós que temos essa dignidade, né? Que é sobrenatural, né? Vai além da dignidade natural do homem, certo? Então, a modéstia corporal nos educará no comportamento correto, coerente com a nossa pessoa, com as pessoas que estão ao nosso redor, com as quais nós temos de nos relacionar, né? E também coerente com o ambiente e a circunstância em que nós nos encontramos ou devemos nos encontrar.
E por que o nosso comportamento corporal, o domínio dos nossos gestos, dos nossos atos, nosso jeito de andar, de sentar, de gesticular enquanto a gente conversa, né? Por que isso é importante? Porque, normalmente, esse comportamento é o que faz transparecer aquilo que nós somos por dentro. Sabe aquela coisa de que a boca fala daquilo que o coração está cheio? Pois é. O nosso corpo, o nosso gestual, a forma com que nós nos comportamos, nos expressamos, também denuncia, também fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então a pessoa não tem postura para andar, anda todo desengonçado, tem 40 anos, mas parece um moleque quando senta no sofá, né? A mulherada que anda rebolando para cima e para baixo, os olhares que nós lançamos para os outros, muitas das vezes indiscretos, desonestos, né? Impuros. Tudo isso revela um interior desordenado. Não é possível que uma pessoa que haja assim esteja bem. Que seja uma pessoa equilibrada, seja uma pessoa nos graus superiores de santidade já. Entendem? Então, Santo Agostinho, na sua regra, dizia que a modéstia exterior pode tanto edificar quanto pode também escandalizar os outros. Então é preciso, de fato, que a gente tenha um cuidado especial. E isso é uma coisa que muitos pesquisadores, até que nem são católicos, já perceberam como faz bem para o nosso interior. Né? Um deles é o Jordan Peterson, né? No 12 Regras para a Vida, livro famoso aí, se você já leu, lembra bem, que ele fala da importância de manter uma postura decente, né? Reto, com os ombros para trás, ele diz, né? Por quê? Porque isso é uma linguagem corporal que comunica não só para os outros, mas também para nós mesmos aquilo que nós somos, ou aquilo que nós buscamos ou queremos ser. Porque nem sempre a mudança vem de dentro para fora. Isso é uma coisa que de vez em quando eu falo por aqui, né? Às vezes a gente precisa mudar exteriormente para que aí isso mude o nosso interior. Tá certo? E a Sagrada Escritura, com toda a sabedoria divina, também já nos ensina lá no Antigo Testamento, ainda no livro de Eclesiástico. Pelo semblante se reconhece um homem, pelo seu aspecto se reconhece um sábio, as vestes do corpo, o riso dos dentes e o modo de andar de um homem fazem-no revelar-se. Eclesiástico 19. Então vejam, isso é de fato uma coisa séria. A modéstia corporal, explica o padre Antônio Royo Marim, combate dois vícios. Um pelo excesso, que é a afetação, e outro por defeito, que é a grosseria. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Isso quem diz é São Paulo. Então nós recebemos de Cristo uma dignidade sobrenatural, né, que abrange todo o nosso ser, incluindo o nosso corpo. Por isso, e isso que ensina é o padre Garrigou Lagrange, por isso nós devemos respeitar o nosso corpo como um templo santo que é, né, como um membro do corpo de Cristo que é. Ora, é óbvio que um comportamento inadequado, desordenado, sem virtude, é um desrespeito com aquilo que nós somos, com aquilo que também é o nosso corpo, tá certo? Então, por isso nós devemos nos vestir também de forma decente. Daí que nós temos a modéstia no vestir, para que nós não atraiamos aqueles olhares curiosos, aqueles olhares impuros, voluptuosos. E como que a gente faz isso? Agindo com decoro, com recato, com simplicidade, nos vestindo, né, com decoro, recato, simplicidade. Porque assim como eu disse no bloco anterior, a forma com que nós nos comportamos, a forma com que nós nos vestimos, comunica algo do que nós somos e desperta no outro sentimentos com relação a nós. Então, com toda a franqueza do mundo, não me venha com essa historinha deslavada, né? Que pecado está só nos olhos de quem vê. Não. O pecado está em quem se mostra também. Se você mostrar demais, as pessoas vão ver demais. Simples assim. Né? E nós, seres humanos, nós somos seres sensíveis. Nós não somos uma pedra ou um anjo. Né? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós ouvimos, despertam em nós sentimentos. Não dá para a gente usar os nossos olhos e apertar o botãozinho de desligar os sentimentos. Né?
né? Usar o nosso tato, o nosso ouvido com os sentimentos desligados. Então, se você, mulher, não quer despertar nos homens olhares maliciosos, olhares desonestos, se você não quer atrair só os homens que querem te pegar, né? Você precisa se dar o respeito, e o mesmo vale para os homens também. Se você não quer parecer um retardado, você precisa se comportar como homem, se vestir como homem. Isso sem contar o fato de que, muitas das vezes, pelo nosso comportamento, pela nossa vestimenta, nós somos causa de queda para os outros, né? E isso não só é pecado, como nós seremos cobrados disso por Deus. Meninos, homens que lutam para manter a sua pureza nesse mundo hipersexualizado, como nós estamos vivendo hoje, né? Se confessam, fazem propósito, vão para a igreja e encontram um monte de mulher mal vestida, né? Mulher de calça justa, de vestido degotado. Essas mulheres são, sim, causa de pecado para eles. Tá, veja, eu não estou diminuindo aqui o pecado desses meninos, desses homens aí, né? Se eles pecaram, de fato, a culpa é deles. E você que está me ouvindo aí, pensa que não tem culpa porque ficou olhando para a menina de shortinho que sentou na tua frente na igreja, né? Saiba que a culpa do seu pecado é só sua, tá? Não vai relativizar, não. Então, toma aí jeito de homem, né? Porque o teu olhar impuro também é pecado. Agora, existe uma causa remota aí, né? Se essa menina estivesse minimamente bem vestida, esse rapaz não teria para onde olhar. Vocês estão entendendo? E o mesmo vale para os homens também, que se vestem mal, que se comportam mal, que querem chamar a atenção, são causa de pecado também. Tá entendendo? São Francisco de Sales ensina que a simplicidade e a modéstia, elas são o mais precioso ornamento da beleza, né? E a melhor escusa da fealdade. Então, a simplicidade e a modéstia orna a beleza, né? E afasta aquilo que é feio. O pecado não está nos objetos, nas roupas, nos adereços que a gente usa, mas está no modo, na imoderação de quem usa. Então, se a gente pensar bem, é exatamente como a cerveja, o vinho, né? O pecado não está na cerveja e no vinho, mas está na imoderação de quem bebe. Então, por isso que a modéstia está inclusa dentro da noção de temperança. Então, agora, tratando de um modo mais sistemático, essa imoderação pode se dar em relação com os costumes das pessoas com quem nós temos de conviver e pelo nosso próprio afeto desordenado ao usar essas roupas e acessórios, seja por vaidade, para chamar a atenção, né? Mesmo que não seja uma roupa indecorosa, por sensualidade, aí sim com roupas desonestas, digamos assim, né? Que despertam sentimentos, sensações desonestas nos outros, né? A sensualidade é um termo técnico da filosofia mesmo, tá certo? Ou simplesmente aquilo que o padre Antônio Royo Marim chama de excessiva solicitude, que é quando você busca se vestir única e exclusivamente pensando em ficar dentro da moda, das tendências, né? E se exibir por isso. Então, tudo isso são modos errados de se vestir. E para combater essas desordens, a gente precisa cultivar 3 virtudes: a humildade, a suficiência e a simplicidade. Mas existe também uma desordem da modéstia no vestir que se dá por defeito, que é quando você não dá a mínima importância para o que você veste. Então você às vezes se veste de forma indecorosa, se veste de forma inadequada com a situação que você precisa se apresentar ou que contraria o seu próprio estado, né? Ou seja, aquela pessoa que se veste mal mesmo, né? E tem muita gente que confunde isso com humildade, né? Tá errado. Então a pessoa não se preocupa com o que veste, se apresenta em lugares e ocasiões de forma completamente inadequada, vai na missa como um mendigo, né? Ou pior, né? Não sei como é aí na região de vocês, mas aqui, como é litoral, é comum a gente ver naquelas igrejas mais próximas à praia, gente que sai da praia e só coloca uma roupinha por cima da roupa de banho e vai para a missa. Meu, isso é horrível, tá entendendo? É uma desordem por defeito também. Mas existe ainda um outro defeito, que é aquilo que eu já tinha falado um pouco antes, que é quando você se veste adequadamente, quando você guarda o decoro, guarda o respeito, mas faz pelo motivo errado. Aí você se gaba, né? Se exibe por ser, entre muitas aspas, virtuoso, perfeito, o bonzão, o Peaky Blinder de Jesus, né? E Santo Tomás ainda fala na Suma
de um modo especial com relação às mulheres. Ele diz que as mulheres casadas, elas podem se arrumar, né? Podem se produzir bem para os maridos, para agradar os seus maridos, mas elas precisam cuidar para evitar inconvenientes. As solteiras, se fizessem isso, né, se arrumassem para provocar outros homens propositadamente, pecariam mortalmente. Mortalmente, né? Santo Tomás fala isso lá no século XIII. Imagina se ele vivesse aqui no século XXI, coitado, né? Morreria do coração. E o padre Garrigou-Lagrange ainda vai falar que guardar a discrição, o recato, tanto no comportamento quanto no se vestir, é também uma excelente forma de a gente se mortificar, né? E uma mortificação que está ao nosso alcance, ao alcance de qualquer um de nós pode fazer isso, né? Manter a postura, evitar um gestual desordenado, né? Exagerado, cuidar com as posições de sentar e levantar, não ficar apoiado o tempo todo, são coisas, né, que ele fala e que a gente pode fazer para mortificar o nosso corpo e vencer a vaidade, vencer o desejo de ficar se exibindo o tempo todo. E ainda temos também a modéstia no olhar, né? Porque existem olhares que só pelo olhar são pecado grave mesmo, né? Que ferem não somente o pudor, mas a pureza, a castidade, né? Isso aí a gente tem que evitar a todo custo. Só que existem olhares que não são graves em si mesmos, mas são perigosos, que o padre Garrigou-Lagrange vai dizer que são aqueles olhares que nós lançamos fixamente para uma pessoa, para alguma coisa, né? E que nos podem gerar uma tentação, né? Aí nós nos expomos ao risco de pecar. É o que diz o livro do Eclesiástico. Não detenham o olhar sobre uma jovem, né? Para que a sua beleza não venha causar a tua ruína, né? Claro que o exemplo do Eclesiástico é para os homens, mas vale para todo mundo, né? Então, vejam como isso é um problemão hoje em dia, né? Eclesiástico foi escrito no século II a.C. e isso já era um problema, né? Hoje em dia, no mundo pagão que a gente vive, a gente precisa cuidar disso seriamente. A gente precisa, então, evitar fixar o olhar, né? Uma coisa é uma mulher bonita, um homem bonito, para você que é mulher, né? Passar na sua frente, você ter que olhar, né, para ela, para ele, inevitavelmente, porque passou diante dos seus olhos, não tem o que fazer, né? Outra coisa é você fixar o olhar nessa pessoa, isso é ser vergonhice, né? E é claro que você se expõe aí a uma tentação fazendo isso. O verdadeiro cristão que quer salvar a sua alma, custe o que custar, vai além, diz o padre Garrigou-Lagrange. Precisa estar seguro para não se render ao deleite dos olhos. Então, evitar ficar olhando para as pessoas, evitar fixar o olhar, né? Evitar ficar procurando a quem olhar, né? Com aquela curiosidade de ver quem passou na rua, sei lá, né? Tudo isso é afetação, é desordem, né? E que pode levar a gente a pecar, tá? E nós temos aí também um tipo de modéstia que regula o nosso comportamento nos jogos, nas brincadeiras, nas diversões, né? Que é a virtude chamada eutrapelia. E, de fato, tem muita gente que perde a mão quando o assunto é piada, é brincadeira, é jogo, né? Você vê que a pessoa realmente passa dos limites, é uma desordem, falta a virtude, falta a eutrapelia. Então, para que o seu momento de lazer, de descanso, né, de diversão, seja virtuoso, seja eutrapélico, você precisa evitar se divertir com coisas torpes, né? Quer dizer, coisas que ferem o decoro, a decência, os bons costumes, a moral, né? E precisa evitar perder a seriedade da alma ou fazer algo que até mesmo contradiga a sua própria dignidade de filho de Deus. Então, aquelas pessoas que viram um bicho quando o time perde, né? Cara, você tem que evitar de ir pro estádio, você tá entendendo? Porque, né? Eu conheço gente que evita até mesmo ver o futebol pela TV ao vivo, porque sabe que vai perder o controle, tá certo, tem que evitar mesmo, né? É uma diversão que não dá para você, né? Ou você vai se divertir, sei lá, né? Uma brincadeira perigosa demais que pode te machucar. Existe uma grande probabilidade de você se machucar gravemente, né? Ou mesmo que expunha o seu corpo, parte do seu corpo, o corpo das outras pessoas, coisa que fere a decência,
né? Precisa ficar, sei lá, em poses indecentes, né? Essas coisas não cabem, né? Aquelas coisas que você vê de cara que não são brincadeiras sadias, que você precisa então evitar para que o seu lazer, para que a sua diversão seja virtuosa, seja eutropélica, né? Então a virtude da temperança, que abarca tudo isso que a gente falou aqui com relação à modéstia, né? Ela está intimamente, né? Tá intimamente ligada ou é correspondente a um dom do Espírito Santo, que é o dom do temor de Deus, né? O dom do temor de Deus é o que nos ajuda a evitar todo tipo de pecado, né? Todo tipo de ofensa a Deus, né? E que, como resultado, aumenta em nós a virtude teologal da esperança também. Então, nós precisamos pedir a Deus esse dom, né? Pedir a Deus a manifestação desse dom, o aumento da virtude da esperança em nós. Porque o Padre Garrigou Lagrange ensina que o Espírito Santo vem em nosso auxílio mediante o dom do temor de Deus para nos mover, para nos ajudar a controlar esses nossos apetites, né? E assim nós consigamos evitar os pecados, né? Para que nós possamos ordenar o nosso desejo pela própria excelência, sem cair na soberba, sem cair na vaidade, né? E que assim todo o brilho que nós possamos ter, né, possa estar sempre orientado pela graça divina para a glória de Deus e para a salvação dos irmãos. Rezemos à Virgem, nossa doce suzerana, que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium confugimus, sancta Dei genitrix. Nostras deprecationes et despicias in necessitatibus nostris. Sed periculus cunctis libera-nos semper. Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Chegamos ao fim do nosso episódio. Se você gostou, se você aprendeu algo novo aqui hoje, compartilhe com seus amigos, mande no grupo da igreja, da família, do trabalho, dos estudos, compartilhe nas suas redes sociais, porque isso é uma coisa muito simples, muito rápida, muito fácil que você pode fazer por nós e não custa nada, né? Não custa nada para você e nos ajuda muito. Tá certo? O Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que, por sua vez, pertence à Milícia de Santa Maria, a ordem a qual eu faço parte. E quem quiser conhecer mais é só acessar o site miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Reze por nós, porque nós rezamos por vocês. Salve Maria!